Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de maquiagem social e o tema de hoje é contorno. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês aqui embaixo para confirmar a presença. Contorno é uma técnica de maquiagem que entrou muito na moda nos últimos anos e é interessante observar que é uma técnica que não é nova, tá? O contorno, que na verdade é a técnica de luz e sombra, ele é muito antigo. Ele surge na pintura há mais de 500 anos atrás e ele é usado como uma forma de dar profundidade às coisas, dar a sensação de que determinadas coisas estão mais aproximadas de quem está olhando ou mais afastadas de quem está olhando. Então, quando a gente olha para a pintura, a gente consegue ver a raiz dessa técnica que, na verdade, se popularizou pela primeira vez no início do século passado, lá para 1910, 1920, na verdade com o surgimento do cinema, que era preto e branco, e queria se dar uma definição maior para o rosto das pessoas, e essa técnica foi ficando mais popular e mais conhecida. Vai aparecer para vocês aqui uma imagem de um quadro que é de 1675. O nome desse quadro é Alegoria das Ciências. Ele fica num museu na Holanda. Nesse quadro, a gente tem a sensação de estar olhando para uma escultura. Parece que as imagens que a gente está vendo, elas têm corpo, uma profundidade. Elas têm 3 dimensões, né? As 3 dimensões são largura, altura e profundidade. Então, quando a gente olha esse quadro, a gente tem a sensação de que a mulher sentada e o bebê, eles estão bem à frente. A luz incide mais sobre eles, eles ficam mais iluminados, é como se o sol chegasse neles primeiro. Mais pro fundo do quadro, a gente vai percebendo outros personagens atrás dessa mulher e no centro da imagem tem uma figura que parece não estar nem tão no fundo, nem tão à frente. Esse efeito todo é conseguido com a técnica de luz e sombra, é isso mesmo, é exatamente a mesma técnica que a gente usa na maquiagem. Esse balanço de sombras e áreas iluminadas vai criando desenhos que dão a sensação de serem maiores, menores, mais afundados, mais avançados. É importante também que vocês assistam a aula de luz e sombra no curso de maquiagem artística, tá? Vocês vão perceber que muito do que vocês veem na internet não é a técnica bem executada, porque a gente não pode lidar com o rosto de uma pessoa como se todos os outros rostos fossem iguais. O que é interessante no contorno é você observar as características de cada pessoa e como você pode destacar determinadas coisas ou suavizar outras coisas sem transformar todo mundo numa mesma cara. Eu vou ensinar para vocês a forma como eu avalio um rosto de uma cliente para decidir fazer ou não contorno. Mas antes disso, eu quero passar rapidamente pela técnica mais tradicional que fala sobre os formatos de rosto. Para isso, a gente vai pensar em 3 pontos fundamentais, 4 na verdade, que são as laterais da testa, as laterais do osso zigomático, que é esse osso aqui, e as laterais da mandíbula e o queixo. O meu rosto, por muito tempo eu achei que fosse um rosto redondo, porque eu tenho bastante bochecha. Mas quando eu olho a minha estrutura óssea, eu percebo que a minha testa, meu osso da maçã e a minha mandíbula, eles formam uma linha reta. E o meu queixo não é longo, o meu queixo é bastante curto. Então, eu fico com um formato muito quadrado. Se eu tivesse essa lateral um pouquinho mais arredondada, aí sim eu teria um rosto arredondado, que também possui um queixo bastante curto. Um rosto, ele pode ser, por exemplo, longo. Um rosto longo, ele vai ter um longo queixo e uma longa testa, tá?
Um rosto oval é o rosto considerado perfeito na maquiagem clássica. E é interessante a gente olhar com um olhar crítico para o que é considerado perfeito na maquiagem clássica. Porque quando a gente naturaliza essa técnica antiga, a gente também naturaliza problemas da nossa sociedade de muito tempo, como por exemplo a gordofobia, como se um rosto para ser bonito ele tivesse que ser fino, ou como se um nariz para ele ser bonito ele tivesse que ser fino. E a gente sabe que por trás disso tem valores que a gente não precisa concordar, né? A gente tá cansado de ver meninas negras lindas que têm o nariz largo. Uma característica natural de determinadas etnias não precisa ser considerada um defeito, não é um defeito, é uma característica que você vai trabalhar com ela. Então, eu na minha prática não acho que eu tenho que afinar o rosto das pessoas ou mudar traços característicos, eu não tenho que arredondar um olho de uma oriental, tá? É bonito ser oriental também, então eu posso trabalhar com isso e deixá-la o mais bonito possível, a não ser que ela peça. Se o cliente pedir, a gente faz. Mas fiquem tranquilos, que eu vou ensinar para vocês a fazerem essas coisas todas também. Continuando a nossa explicação sobre formatos de rosto, um rosto ele pode ser o que a gente chama de coração. É quando a raiz do cabelo ela sempre dá uma entradinha que faz um formato curvo. Essas laterais são mais largas, a mandíbula e o queixo são bem afinados, realmente formam um coração. Tem o rosto que faz um formato de diamante, ele tem essa base bem reta, a lateral da testa bem definida, esse ponto mais largo e essa parte inferior do rosto bem fina. Se a gente procurar, vai ter mais formato de rosto aí pra gente falar. Mas o que eu acho mais interessante é a gente analisar a cliente ou a gente mesmo pelos terços do rosto. Então a gente avalia a testa, o centro do rosto e o terço inferior. Porque a gente não necessariamente vai ser exatamente um formato de rosto. E a gente tem que olhar e fazer um quebra-cabeça, tá? A gente tem que ver o que você acha que vai valer a pena, que vai ressaltar mais a beleza da pessoa para você interferir, tá? Então, por exemplo, uma testa. A testa, ela pode ser larga ou alta, tá? Uma testa alta é onde a raiz do cabelo começa bem atrás. E uma testa larga é onde esse pedaço do cabelo começa bem atrás, tá? Nessa região aqui, a gente tem a região das olheiras. Essa região, ela pode ser funda ou ela pode ser rasa também, né? No caso de orientais, é bem comum que não tenha olheira, porque elas têm essa parte bem retinha. Elas não têm esse afundamento que a gente costuma ter aqui. O nariz, como eu já citei, as pessoas podem ter um nariz mais largo, podem ter um nariz muito fino, podem ter um nariz que faz uma curva aqui, né? E aí a gente vai pegando esses pequenos detalhes. Um rosto, ele pode ser bem largo, tá? Como é o caso dos rostos que são quadrados ou redondos, eles tendem a ser um rosto mais achatado nesse sentido e mais largo. Se você pegar o meu rosto como referência, ele tem praticamente a mesma largura e altura, tá? Então, você pode diminuir um pouquinho essa sensação, se for uma coisa importante para você, e você pode afinar a bochecha de alguma pessoa que tenha uma bochecha maior. Às vezes, a pessoa não tem nenhuma imperfeição e mesmo assim você pode optar por fazer um contorno bem suave para uma situação, para um evento onde ela vai ser fotografada, onde vai gerar alguma lembrança para o futuro, como um casamento ou alguma comemoração importante, porque a fotografia às vezes pode mudar um pouquinho essa sensação. Se a gente trabalha com uma base mais pesada, por exemplo, e não faz o contorno, a gente pode dar uma sensação de rosto muito chapado, muito sem profundidade.
mas façam com muita cautela, tá? Sem exagero, porque senão fica todo mundo parecendo um palhacinho. No terço inferior, a gente tem que avaliar o quê? A mandíbula, que ela pode ser uma mandíbula bem projetada como minha, ou ela pode ser uma mandíbula bem fininha, suave. O queixo, ele pode fazer um desenho mais reto, como é o caso do meu, ou ele pode fazer um desenho alongado. Um ponto bem fundamental que eu vou mostrar para vocês é esse daqui. Na hora que a gente for fazer o contorno nessa região, vocês vão ver o quanto é importante a gente seguir o desenho do osso, tá? Cada pessoa vai ter um osso num ângulo diferente. Eu vou ensinar a vocês fazerem um contorno se baseando na estrutura óssea da pessoa que está sendo maquiada. Então, se o meu osso ele faz esse desenho, tá? Eu estou encostando no meu osso realmente aqui. Eu não vou fazer um desenho assim ou assim, né? Não faz sentido. Eu acompanho o movimento do meu osso, do osso da pessoa. É isso que vai fazer um contorno ficar bem encaixado num rosto. E outra coisa importante sobre isso é que às vezes as pessoas fazem um contorno que não se adapta às necessidades dela e a gente vê que mesmo assim dá certo na internet. É porque quando você tem 20 anos, praticamente tudo dá certo, né? Você tá jovem, tua bochecha tá lá em cima, sua pele é jovem. A sua estrutura óssea e suas camadas de gordura do rosto também estão todas no lugar. Quando a gente vai envelhecendo, a gente meio que vai derretendo, tá? A bochecha vai caindo, as rugas vão aparecendo. E aí, se a gente sorrir, por exemplo, para colocar algum produto aqui e a bochecha está caída, quando o rosto soltar, a gente está arrastando aquele rosto ali para baixo. Quando a gente segue a estrutura óssea, esse problema ele não acontece. Então, a aula inteira hoje vai ser também um exercício de saber aonde estão os seus ossos e como você vai trabalhar com eles, tá bom? Vamos lá, agora é a parte prática. Para a gente começar a fazer o contorno, o que eu costumo fazer para que o contorno fique bem leve é sempre preparar a pele primeiro. Então, eu gosto de... Aqui eu já tô com a base e corretiva, não tô com nenhum tipo de pó, porque a gente vai falar rapidamente sobre textura, tá? Um produto de contorno, você pode usar um produto cremoso, aqui a gente tem uma paleta, mas ele pode ser em formato de lápis, tem alguns que vêm tubinhos como se fossem corretivos, você também pode usar base ou corretivo em tom mais claro ou mais escuro. É importante que não seja muito mais escuro nem muito mais claro, senão não vai dar certo, tá? E também tem as paletas em pó, eu acho que essas as pessoas conhecem mais, mas o acabamento em pó ele fica mais pesado, tá? Mas só para usar como referência, aqui, para mim, eu posso tranquilamente usar esses tons aqui para fazer contorno, tá? Não preciso de uma cor muito escura, senão ela mancha e fica muito difícil de dar acabamento bem feito. Mas eu realmente acho que o corretivo, que o produto cremoso ou líquido, ele dá o efeito mais natural. Aqui a gente vai fazer as duas coisas. Vai passar primeiro o produto cremoso e depois a gente vai para o produto em pó. Eu vou usar o lápis, tá? E sempre que a gente usa um produto cremoso, né, que seja uma base em bastão ou que venha numa paletinha cremosa, ele demora mais para secar. Então, se você está começando a fazer contorno, é bom você usar esses produtos que não secam sem que a gente coloque um pó por cima, tá? Isso dá mais controle, é mais fácil de corrigir qualquer problema. Vamos começar pela testa, tá? Uma testa pode ser larga ou alta, né? A minha testa é normal, ela não é nem alta nem larga, mas eu vou ensinar os dois contornos para vocês fazerem. Aqui, logo acima da sobrancelha, normalmente o nosso crânio, ele dá uma leve afundada. Tem pessoas que têm essa região com esse afundamento mais marcado e outras que praticamente não dá para perceber. Também é um afundamento que aumenta com o passar do tempo, então em pessoas mais velhas vai ser mais fácil. Então, tocando aqui, a gente consegue perceber esse afundamento e esse desenho é praticamente um triângulo, tá? Ele seria mais ou menos isso daqui, tá? Eu vou fazer essa parte dos dois lados
porque a testa e o nariz a gente só consegue ver mais o efeito de frente. E quando a testa é alta, a gente pode escurecer próximo à raiz do cabelo. Por que escurecer? Porque tudo que a gente escurece, a gente diminui, afunda e afina, tá? E tudo que a gente ilumina, a gente aumenta, coloca à frente e alarga. Tá vendo que eu não grudei na raiz do meu cabelo, né? Isso é muito importante para a hora que a gente for esfumar. Se tiver grudado na raiz do cabelo, você vai ficar com uma linha de base, né, de produto aqui que vai ser impossível de sair. Sobre o nariz, tá? Eu vou ensinar a afinar o nariz, o contorno mais infame, né? E o que mais dá errado. Então, para essa parte, tem que ter mão de fada. Ninfa maravilhosa, mão de anjo, porque se tiver muito produto, você vai parecer, sei lá, uma zebra com listras aqui na frente, no centro do rosto, chama muita atenção. Então, se você sente que o nariz é caidinho, você escurece essa parte aqui de baixo, tá? Não pode vir até aqui em cima, é só aqui, tá vendo? Eu não subo além dessa base do nariz. E para afinar, vocês estão vendo que tem uma parte do meu nariz que ela tá naturalmente iluminada, né? Que a luz, ela recebe a luz primeiro. Então, eu vou chegar e vou fazer uma marcação, ó, um pouquinho mais fina. Do que o meu nariz natural, tá? Algumas pessoas gostam de dar efeito de nariz empinado. Eu particularmente acho que não faz muita diferença. Nesse caso, vocês passariam um pouco de produto aqui, tá? Mas eu acho que só funciona em determinados formatos muito específicos. Tá? Eu vou fazer toda a marcação e depois eu vou esfumar tudo com vocês para que vocês vejam bem o desenho e aprendam a esfumar cada parte da maneira correta. Agora vamos para a bochecha, tá? Eu já tinha dito em outra aula que o meu osso não é uma curva para baixo muito forte, ele é um pouco mais reto. Então, eu tenho que seguir esse osso. Normalmente, regula com essa parte aqui, ó, que seria o alto da orelha, essa raizinha aqui do cabelo, da costeleta, que vem pra cá. Então, eu marco essa parte mais funda, tá? Até onde eu marco? Até onde você não invade a área da sua bochecha aqui na frente. Porque esse contorno, ele é um efeito frontal. Ele não vai dar o efeito de afinar quando a gente olha de lado. Então, ele vem até aqui. Mais ou menos até o canto do olho, tá? Então, ó. Tem muita gente que puxa até aqui. Se você tem 20 anos, você pode fazer isso. Se você tem 30 ou mais, como eu, você tá só criando uma bochecha caída, tá bom? Isso é muito usado no teatro, inclusive, para você dar o efeito de bochecha caída. Aqui eu vou puxar uma linha reta, vai ficar um triângulo fininho aqui, ó. E aí a gente fez esse contorno. Eu vou mostrar aqui para vocês como realçar esse desenho da boca, tá? Essa parte mais funda daqui, que é chamada vinco nasolabial, a gente vai escurecer um pouquinho. Isso aqui, ó, que eu vou fazer agora é bom para dar sensação de lábios mais carnudos, sem fazer aquela boca da vovó Mafalda, que tá tão na moda ultimamente. Aqui, ó, eu vou escurecer. Por quê? Se eu crio uma sensação de sombra aqui, eu engano o cérebro de quem tá me olhando. Eu dou a sensação de que se tem sombra aqui embaixo, é porque isso aqui é carnudo. É porque isso aqui é grande, tá? Agora, para papada, um problema comum. Você, né, aqui tem o osso da mandíbula
E o que a gente tem que fazer nesse pedaço é encaixar o produto ou o pincel que a gente queira usar, tá? Aqui atrás e ó, é atrás do osso, tá? Por quê? Se ficar uma linha aparente aqui quando eu viro de lado, eu vou ficar uma palhaça, né? Não vai cumprir o efeito. Agora eu vou completar o outro lado e a gente volta para fazer a iluminação. Agora a gente vai fazer a parte da iluminação, tá? Eu vou começar pelo nariz. Qual é o efeito que a gente quer? De que a área que recebe luz no alto do seu nariz é pequenininha, porque é isso que dá a sensação de nariz fino. Então, sempre que você for fazer aqui, você não pode ir com muita força ou com muito produto. Até recomendo usar pincel de olhos ou de lábios, que são pequenininhos, para fazer esse desenho na hora, tá? A testa, para a gente iluminar, a gente faz um desenho arredondado aqui, tá? Porque tudo que eu escureço, se eu iluminar logo no ponto oposto, né? Se eu escureci aqui e eu ilumino aqui, eu aumento essa sensação do contorno, tá? Vou vir aqui, ó, para os olhos, aqui é importante, tá? Eu venho do canto dos olhos até a base do nariz. Da base do nariz até a parte de cima desse osso que a gente usou para fazer essa marcação. Tá? Muita gente faz um triângulo apontando aqui para baixo. Para mim, tá? Na minha experiência, eu percebo que causa o mesmo efeito do triângulo que termina aqui, do contorno que vem para cá, de bochecha caída. Se eu puxo para cá, eu que já tenho a bochecha um pouco caída, né? Não sou mais tão novinha assim. Eu puxo essa região toda para baixo, eu dou a sensação dela tá escorregando, tá? Então, o que vai funcionar para todo mundo é seguir canto interno dos olhos, base do nariz, parte alta desse osso daqui, tá? Agora, o queixo. Muitas pessoas têm pouco queixo e não sabem, não percebem. Eu tenho pouco queixo, então eu costumo iluminar. Como é que essa região, como é que eu faço? Uma bolinha partida no meio, ó. Um meio círculo nessa região. Por quê? Eu vou criar a sensação de que meu queixo pega um pouco mais de luz do que ele pega, tá? Quando a pessoa ela tem essa região aqui muito fina, muito sem definição, você pode iluminar essa região daqui também. Eu em mim nunca faço, porque eu já tenho uma mandíbula muito destacada, mas para nossa aula eu vou marcar, ó. E aí a gente acabou a marcação. Eu só vou completar o outro lado. Eu vou pegar uma esponja úmida, tá? Eu tô usando esse tipo de esponja porque é maquiagem pessoal, né? Minha, que eu vou usar em mim. Se eu fosse usar numa cliente, eu pegaria uma esponja descartável, que por um momento é mais apropriado. Eu vou começar esfumando as partes claras, tá? O meu cuidado deve ser sempre não sair da área que eu marquei. Então eu não posso pegar isso aqui e sair puxando pra cima, porque vai embolar com o que eu escureci, né? Eu vou perder o desenho que eu fiz. A parte que eu acho mais difícil de esfumar é essa daqui. Então, ó, aqui eu estou escolhendo ir com o dedo para fazer com mais delicadeza. Lembrando que
se a gente está maquiando uma cliente, a gente pode usar as mãos mesmo nesse período. Mas o que você vai fazer? Você vai usar álcool na sua mão, vai passar a mão na cliente e depois que você terminar, você vai higienizar sua mão de novo, tá? Mas, ó, aqui não tem muito mistério, só tentar não perder a forma. E o meu cuidado é de não formar uma linha na raiz do cabelo. Lembra sempre de fazer esse contorno mais ou menos com um dedo de distância da raiz. Aqui a minha preocupação é só manter a forma, tá? A lateral do nariz, a gente sempre vai para baixo. Não pode arrastar com muita força, senão você vai tirar todos os produtos que você já aplicou. Fiquei com o nariz mais fino? Confere, produção. Ó, aqui eu vou usar o dedo, tá? Esse é importante, você esfuma para cima, tá? Nunca para baixo. Aí, para finalizar, ó, essa parte é a única onde a gente arrasta a nossa esponja. A gente também pode esfumar com um pincel, tá? É que eu acho a esponja muito prática para isso. Agora, com o contorno finalizado, dá para perceber que o rosto fica um pouquinho mais marcado, mas não é uma transformação absurda, né? Não tem nada de errado com a gente continua sendo bonita do jeito que a gente é, a gente só dá pequenas ajustadas e traz mais sombra para algumas regiões que podem favorecer a gente e ilumina áreas que a gente deseja. Lembrando que essa região aqui é a que mais chama atenção no nosso rosto, então é a que mais vale a pena a gente concentrar os nossos esforços quando a gente está se maquiando, porque é o lugar onde as pessoas olham pra gente primeiro. Agora, principalmente os olhos, né? Porque estamos todos de máscara. Lembrando que todo o material e toda a parte teórica que a gente falou nessa aula está na apostila, é só pedir nos comentários aqui embaixo. É isso, gente, até a próxima aula e um beijo!